E aí, pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar que esta teoria foi criada por mim. Sintam-se à vontade para usar essa teoria em seus vídeos. Se puderem dar os devidos créditos na descrição, agradeceria muito. Vamos lá, espero que vocês curtam. Deixem suas opiniões nos comentários. Feito por Naruto Teorias. O Ninja do Omnitrix. Heróis de dois mundos. Naruto e Ben 10 não me pertencem, todos direitos a Naruto, Masashi Kishimoto. Ben 10. Duncan Leal, Joy Kaze, Joy Kelly Steven T. Seagle. Capítulo 20. O Carrapato. Era uma manhã ensolarada no Parque Nacional de Yellowstone. Max Tennyson, sempre iluminado por lugares históricos e naturais, estava em seu elemento. Ele caminhava animadamente pelo parque, apontando árvores antigas, animais exóticos e formações geológicas para Ben e Gwen. Isso aqui é um dos maiores tesouros naturais do mundo, disse ele, com um sorriso no rosto. Vocês devem aproveitar a oportunidade de estar em um lugar tão especial. Se por especial você quer dizer entediante, Ben cruzou os braços e bufou. Ele chutou uma pedra no caminho, claramente um pouco interessado. Quem liga para isso quando eu poderia estar comendo um hambúrguer? Gwen suspirou e revirou os olhos. Talvez se você parasse de pensar com o estômago por um segundo, poderia apreciar algo que não seja comida. Este lugar tem séculos de história e biodiversidade. História e bichos. Que emocionante, disse Benny, sarcasticamente. Ele avistou um carrinho de hambúrgueres próximo ao estacionamento. Seus olhos brilharam. Mas sabe o que seria emocionante? Um hambúrguer agora, sem dinheiro, Benny respondeu Max, concentrado enquanto mexia em um tronco caído. Além disso, você deve aprender a gostar da natureza. Olha isso aqui. Ele falou um verme gordo e contorcido. Iguaria de sobrevivência. Rico em proteínas. Gwen fez uma careta enquanto Max jogava o verme na boca e o mastigava com gosto. Isso foi perturbador. Ben virou-se para o Omnitrix, ignorando um momento desconfortável. Eu posso resolver isso. XLR8 pega um hambúrguer sem ninguém perceber. É só acelerar e pegar. Fácil. Você é impossível, disse Gwen, balançando a cabeça. Mas, vendo que Ben não ia desistir, acabou cedendo. Tudo bem, mas só porque estou cansada de ouvir sua reclamação. Ben girou um mostrador do Omnitrix, procurando XLR8. Ele bateu no relógio com confiança, mas em vez de se transformar em XLR8, uma explosão de luz verde revelou algo muito diferente. Ele agora era uma esfera imensa, coberta por uma carapaça dura e brilhante. O que é isso? Ben tentou se equilibrar enquanto rolava desajeitadamente. Ele caiu de lado e tentou levantar, mas a forma esférica dificultava tudo. Eu sou uma bola? Mas parece um tanque, Gwen comentou, tentando conter o riso. Deixa eu adivinhar, bala de canhão. É ridículo. Ben tentou andar, mas acabou rolando descontroladamente, batendo em árvores e arbustos. Como isso é útil? Max se moveu, sorrindo. Parece que o Omnitrix está cheio de surpresas. Esse alienígena é novo. Melhor aprender a usá-lo rápido. Antes que Ben pudesse reclamar mais, um estrondo alto ecoou pelo parque. Todos olharam para o céu a tempo de verem um meteoro incandescente cruzando o horizonte e caindo em alta velocidade não muito longe dali. A terra tremeu com o impacto. Isso não é normal, disse Gwen, pegando seu caderno. Temos que investigar. O trio correu, ou rolou, no caso de Ben, em direção ao local da queda. Quando chegaram, encontraram uma enorme cratera fumegante. No centro, o meteoro, ainda incandescente, começou a rachar. Com um último estalo, ele se abriu, revelando uma ocupação gigantesca. Sua pele era avermelhada, cheia de marcas finas como lava, e dois chifres curvados emitiam uma energia pulsante. Quem ou o que é isso? Gwen disse, com a voz trêmula. Antes que alguém pudesse responder, uma nave desceu dos céus, pousando suavemente próximo à cratera. Ela era metálica, com um brilho púrpura, e emitia um zumbido constante. De dentro dela, saíram 3 esquisitos, flutuando em plataformas de energia. Eles usavam mantos cerimoniais que brilhavam levemente. O Grande despertou.
exclamou um deles, reverenciando a criatura avermelhada. Ele devorará este planeta, como fez com tantos outros. A Terra será sua próxima oferta. Outro falou, com olhos brilhantes e voz cortante, indicando para Benny, ainda em sua forma de bala de canhão. Um pelarota arboriano. Como ousa pisar na presença de o grande? Sua raça foi varrida por ele há poucos dias. Benny piscou, confuso. Peraí, o quê? O que aconteceu? Seu mundo foi consumido, respondeu perguntado com frieza. Como todos os outros que cruzaram o caminho do grande. Ele devora planetas de dentro para fora, absorvendo seus recursos. A Terra será a próxima. Max e Gwen trocaram olhares alarmados. Isso é ruim, disse Gwen, sua voz carregada de preocupação. Muito ruim. Antes que pudessem reagir, o grande começou a emitir uma energia estranha que penetrava no solo. As árvores próximas começaram a secar, e o chão rachou, liberando fumaça e vapor. Ele está começando! Exclamou o terceiro. O planeta será destruído em breve. Bala de canhão, apesar de desajeitado, lançou-se na direção do grupo de adoradores, tentando impedir o processo. Ele ricocheteou pelo campo de impacto, causando destruição, mas não acertou ninguém. Finalmente, conseguiu atingir um dos oponentes, derrubando-o. Porém, outro adorador ergueu a mão e disparou uma onda de energia, jogando Benny longe. Benny! Gritou Gwen, correndo até ele. Max voltou a olhar para o grande, que continuava seu trabalho destrutivo. Temos que pará-lo. Benny, você precisa descobrir como usar o bala de canhão agora. Benny se levantou com dificuldade, sentindo o peso da responsabilidade. Se esse alienígena foi feito para isso, eu vou dar um jeito de usá-lo. Não vou deixar que esse monstro faça com a Terra o que fez com Arbúrea, com o grande absorvendo o planeta e os adoradores protegendo-o. O trio sabia que tinha pouco tempo para salvar o mundo. Bala de canhão girava pelo campo devastado, tentando se recuperar da luta anterior. Com um último ricochete desajeitado, o Omnitrix começou a piscar em vermelho, indicando o fim da transformação. Em um clarão de luz esverdeada, Benny voltou à sua forma humana e caiu no chão seco e rachado. Arg, por que sempre no pior momento? Reclamou ele, esfregando o braço que havia machucado na queda. Gwen e Max correram até ele, preocupados. Você está bem, Benny? Disse Gwen, agachando-se ao lado dele. Sim, mas, estou ficando cansado de ser jogado de um lado para o outro, respondeu ele, levantando-se com dificuldade. E, honestamente, bala de canhão parece mais útil para destruir coisas do que para realmente lutar. Max olhou ao redor, sua expressão normalmente tranquila, agora marcada pela preocupação. A questão é que a situação está piorando rápido. O grande já envenenou boa parte de Yellowstone. Isso aqui está se transformando em um pesadelo. O trio ficou em silêncio enquanto observava o cenário ao redor. Árvores antes verdes e majestosas estavam agora retorcidas e mortas, com os galhos cobertos por uma substância negra viscosa. O chão, antes vibrante, havia se transformado em um deserto sombrio de rachaduras, das quais saíam tentáculos pulsantes como artérias malignas. Até o ar parecia pesado e tóxico. Isso é horrível, sussurrou Gwen, apertando o nariz para afastar o cheiro nauseante que vinha do solo. Antes que alguém pudesse responder, um tentáculo negro saiu disparado do chão em direção ao grupo. Cuidado! Gritou Max, empurrando Gwen para o lado enquanto o apêndice chicoteava o ar onde ela estava segundos antes. Benny já estava girando um mostrador do Omnitrix. Chega disso, ele disse, abrindo o relógio e se transformando em insectoide, o alienígena de asas transparentes e olhos compostos. Subam em mim, rápido! Gritou Benny, estendendo suas patas para Gwen e Max. Relutantes, os dois subiram nas costas do insectoide, e ele bateu suas asas, levantando o voo antes que os tentáculos pudessem encontrá-los. O trio subiu pelos céus, observando a paisagem corrompida abaixo. Olhem para aquilo, disse Max, apontando para um geyser à distância. O geyser parecia estar fervendo, mas não com a água.
Uma substância negra e brilhante borbulhava dentro dele, e sua base estava coberta de tentáculos menores que pulsavam como se fossem parte de um organismo vivo. O geyser em si parecia uma espinha gigante, prestes a estourar. Isso definitivamente não é normal, comentou Gwen. Seja o que for, tem ligação com o grande. Respondeu Max, franzindo o senho. Talvez seja um dos focos principais da influência dele. Se aquilo acontecer, pode ser o fim. Enquanto o insectoide voava em direção ao geyser, um brilho chamou a atenção deles. 3 figuras voavam na direção do trio, em plataformas de energia. São os adoradores. Específico Gwen. Deixe comigo, disse Benny. Vou derrubá-los antes que cheguem perto demais. Benny, cuidado, avisou Max, enquanto ele e Gwen desciam das costas do voador para se abrigar. Insectoide voou em direção aos adoradores, desviando habilmente das rajadas de energia que eles disparavam. As plataformas de energia tentavam cercá-lo, mas era rápido, girando no ar e usando suas habilidades de voo para confundi-los. Você precisa de mais prática. Benny para si, disparando uma substância pegajosa de sua boca. O líquido atingiu um dos adoradores, prendendo-o temporariamente e fazendo cair de sua plataforma. Já foi, disse ele, mas o Omnitrix começou a piscar novamente. Ah, não, agora não. Ele tentou terminar o confronto rapidamente, mas antes que pudesse atacar novamente, o Omnitrix desarmou. Em um clarão verde, Benny voltou à sua forma humana no meio do ar. Ele começou a cair, mas por sorte aterrissou na plataforma de um dos adoradores, derrubando-o. Parece que isso foi sorte, disse Benny, assumindo o controle da plataforma. Manobrando a plataforma, ele perseguiu os 2 adoradores restantes, que tentavam recuperar. Um deles colidiu com Geyser enquanto tentava escapar, e o impacto na estrutura começou a tremer violentamente. Benny, isso vai explodir. Contribuição e vem, apontando para o geyser que borbulhava ainda mais furiosamente. O último adorador, desesperado, tentou um ataque final, mas Benny o empurrou contra o geyser. A cobertura final foi suficiente para romper uma estrutura terrível. O solo começou a tremer enquanto o geyser liberava uma gigantesca coluna de energia negra, que se achava pelo céu como um sinal de destruição iminente. Isso é mal, muito mal, disse Max, ajudando Gwen a se levantar. Benny saltou da plataforma e correu até eles. Parece que estamos ficando sem tempo. Precisamos encontrar um jeito de deter isso, e rápido. O trio observou o céu enegrecido pela energia liberada do geyser, sentindo o peso da batalha que ainda estava por vir. Benny olhou para o Omnitrix, agora com sua luz verde brilhando novamente, e fechou o punho. Se eu vou salvar este lugar, é melhor descobrir quem mais está nesse relógio. Com os adoradores derrotados e incapacitados, Benny voltou sua atenção para o verdadeiro problema. O grande. O povo colossal continuou a crescer, absorvendo a energia do terreno devastado e contaminado de Yellowstone. Uma paisagem outrora vibrante agora parecia um pesadelo, repleto de tentáculos e crateras fumegantes. O trio estava exausto, mas não havia tempo para descanso. Ele está ficando maior a cada segundo. Exclamou Benny, girando o mostrador do Omnitrix em busca de uma solução. Precisamos pará-lo agora, alertou Max. Quanto mais ele se alimenta, mais forte fica. Não podemos deixá-lo terminar o que começou. Ótimo, mas como exatamente a gente vai fazer isso? Nada do que eu tentei trabalhar até agora. Benny retrucou, irritado. Mesmo assim, Benny ativou o Omnitrix e se transformou em 4 braços. Decidiu usar força bruta. Ele avançou com determinação e desferiu um poderoso soco contra um dos tentáculos de grande. O impacto fez o tentáculo balançar, mas não causou danos reais. Isso é inútil. Contigo, Benny, voltando à forma humana. Ele tentou novamente, desta vez se transformou em chama. Envolto em chamas douradas, Benny disparou rajadas de fogo contra o corpo do vilão, mas o calor parecia apenas alimentar ainda mais sua energia. Ótimo, ele literalmente come fogo agora, resmungou Benny, frustrado. Benny, cuidado! Contou Gwen, enquanto um tentáculo se aproximava rapidamente.
Benny saltou para trás e girou o mostrador do Omnitrix, transformando-se em XLR8 para desviar dos ataques. Ele começou a correr ao redor de O Grande, tentando encontrar um ponto fraco, mas os tentáculos dos inimigos eram incrivelmente rápidos e quase o acertaram várias vezes. Se velocidade não funciona, talvez força absoluta, murmurou Benny, ativando o diamante. Ele disparou lâminas cristalinas contra O Grande, mas elas simplesmente ricochetearam na pele resistente. 1 a 1, Benny usou fantasmático, ultratei aquático, mas nenhum de seus focos foi capaz de causar impacto significativo. Cada tentativa parecia apenas deixar O Grande mais forte e o trio mais desesperado. Enquanto Benny lutava, os adoradores que estavam inconscientes começaram a se mexer. Um deles se clamou, cambaleante, e falou com um tom de reverência. Vocês cometeram um grande desrespeito ao Grande. Antes que ele destrua este planeta, é necessário purificá-lo. Purificá-lo. Disse Gwen, confusa. Vocês devem limpá-lo. É uma honra servi-lo antes de sua ascensão completa. Sob a ameaça dos adoradores, Benny, Gwen e Max foram obrigados a pegar esponjas improvisadas feitas de um material específico viscoso e começar a limpar o corpo gigante de O Grande. Isso é tão nojento, reclamou Benny, esfregando uma das escamas rugosas do vilão. Conforme limpavam, O Grande começou a mudar. As camadas avermelhadas de sua pele caíram, revelando uma superfície amarela brilhante. Porém, junto com essa mudança, os poros começaram a se abrir, e eles jorraram ácido corrosivo. Agora está ainda pior. Benny, desviando de uma rajada de ácido que dissolveu o solo próximo. Além do ácido, grandes escamas começaram a se desprender do corpo de O Grande e caíram como placas gigantes, quase esmagando Max e Gwen. Benny, faça alguma coisa. Específico, Gwen. Já tentei de tudo. Respondeu Benny, exasperado. Que tal bala de canhão? Sugeriu Gwen. Bala de canhão? Sério? Ele é inútil. Disse Benny, hesitante. Benny, você não tem escolha, insistiu Max. Sem alternativas, é tudo ou nada. Relutante, Benny ativou o Omnitrix mais uma vez e, em um flash de luz verde, se transformou na bala de canhão. Ótimo, sou uma bola de boliche de novo, murmurou Benny, olhando para seu corpo esférico e desajeitado. Os adoradores, vendo bala de canhão, começaram a atacá-lo novamente com lasers e rajadas de energia. Benny tentou se esquivar rolando pelo terreno, mas sua falta de controle o fez bater contra uma rocha. Algumas das explosões erraram e atingiram O Grande, causando explosões inesperadas na superfície amarela do mesmo. Espere, acho que descobri algo, disse Max. As escamas caídas podem nos proteger do ácido e até dos ataques. Max e Gwen começaram a usar as escamas como escudos improvisados enquanto se moviam pelo campo de batalha. Porém, em meio ao caos, os dois tropeçaram e caíram em uma cova formada pelos movimentos dos tentáculos de O Grande. Benny. Estamos presos aqui. Específico, Gwen. Bala de canhão pegou o chamado e rolou rapidamente em direção à cova. Ele saltou com força e, usando sua forma robusta, conseguiu puxar Max e Gwen para fora, protegendo-os de uma onda de ácido que inundou a área. Enquanto fazia isso, Benny notou algo interessante. Os disparos dos adoradores ricocheteavam em sua carapaça. Espera aí, minha carapaça pode refletir os ataques deles. Com essa nova descoberta, Bala de Canhão começou a usar sua habilidade de disparos reflexivos. Ele rolou na direção dos adoradores, desviando dos ataques e fazendo com que seus próprios disparos os atingissem. 1 a 1, os adoradores foram derrubados, enquanto Benny usava sua agilidade recém-descoberta e a resistência de sua carapaça para virar o jogo. Finalmente, com os adoradores derrotados, Bala de Canhão parou em frente a Max e Gwen, ofegante, mas orgulhoso. E aí? Ainda acha que sou inútil? Ele disse, exibindo um sorriso satisfeito. Você ainda parece uma bola de praia gigante, brincou Gwen, sorrindo. Mas admito que você foi incrível, Max concordou. Bom trabalho, Benny. Mas ainda temos um problema.
O grande ainda está aqui, e parece mais forte do que nunca. Bala de canhão olhou para o vilão colossal, que continuava a absorver energia do terreno. Ele sabia que a luta ainda não estava terminada, mas agora tinha a confiança necessária para enfrentar o desafio. Vamos acabar com isso, disse Benny, enfrentando o inimigo com determinação. Com os adoradores fora de combate e o colosso enfraquecido, grande e vulnerável, Benny, ainda na forma de bala de canhão, rolava para evitar os ataques ácidos e tentáculos que balançavam violentamente. O terreno de Yellowstone estava em caos absoluto, mas Max e Gwen ajudaram como podiam, orientando o garoto. Benny, ele está muito ferido, mas ainda é monstruoso. Precisamos de um plano específico, Gwen. Eu tenho um plano. Continuar batendo até ele cair. Benny respondeu, enquanto saltava e rolava contra o corpo do gigante. Ótimo plano, disse Max com sarcasmo. Mas talvez funcione. Apesar dos golpes persistentes da bala de canhão, o grande parecia invulnerável por fora. O monstro continuou a crescer, absorvendo a energia do ambiente e espalhando mais lodo tóxico. Benny, frustrado, recuou momentaneamente. Isso não está funcionando, disse Benny, observando o inimigo. Max apontou para os poros pulsantes que cobriam o corpo amarelo do monstro. Benny, esses poros parecem ser a chave. Se você conseguir entrar, talvez possa causar algum dano por dentro. Bala de canhão olhou para os poros e fez uma careta. Ah, sério? Eu já entrei no estômago de um peixe gigante uma vez, mas isso é pior. Não temos escolha. Específico, Gwen. Vai logo. Benny respirou fundo e disparou em direção a um dos poros, desviando dos tentáculos e do ácido. Com um salto preciso, ele entrou na abertura viscosa. O interior do inimigo era como um pesadelo. As paredes pulsavam e gotejavam lodo, enquanto órgãos brilhavam em tons de vermelho e amarelo. Um odor nauseante preenchia o ar, mas Bala de Canhão ignorou a repulsa e começou a rolar como uma bola, destruindo tudo em seu caminho. Se isso não funcionar, pelo menos vai ser a coisa mais nojenta que já fiz, murmurou Benny para si mesmo. Conforme Bala de Canhão esmagava veias e órgãos, o grande começou a rugir e tremer. Do lado de fora, Gwen e Max puderam ver o colosso estremecer violentamente. Ele está conseguindo, disse Gwen, esperançosa. Bala de Canhão finalmente encontrou o órgão central, um núcleo brilhante que parecia pulsar com energia. Ok, hora de acabar com isso, ele mencionou, enquanto se lançava contra o núcleo com toda a força. O impacto provocou uma explosão dentro do corpo de grande, causando uma reação em cadeia. Tentáculos começaram a cair, e o colosso liberou um último rugido antes de desabar em uma onda de lodo roxo. Bala de Canhão foi arremessado para fora pela explosão, aterrissando ao lado de Max e Gwen. O trio observou enquanto o grande se dissolvia, deixando para trás apenas uma gosma fumegante. Conseguimos, disse Gwen, aliviada. No entanto, os adoradores, cobertos de lodo, começaram a se levantar. Para a surpresa de todos, um deles se ajoelhou diante da bala de canhão. Você enfrentou o grande, disse ele, com reverência. Agora, você é o nosso novo senhor. Ah, não, murmurou Benny. Os outros adoradores também se ajoelharam. Seguiremos suas ordens, grande bala de canhão. Bem, isso é novo, comentou Gwen, cruzando os braços. Benny, você acabou de ganhar um culto. Ótimo, como se minha vida já não fosse estranha o suficiente, disse Benny, revirando os olhos. Bala de Canhão voltou à forma humana, e Benny percebeu imediatamente a mudança de comportamento dos adoradores. Eles se entreolharam com expressões de nojo e desconfiança. Espere, você é só um humano, disse um deles, com desdém evidente na voz. Olha, não importa o que eu sou. Só quero ajudar a salvar o planeta, ok? Vocês são livres para fazerem o que quiserem, contanto que não destruam nada, entendido? Os adoradores deram um passo para trás, claramente decepcionados e até irritados. Seguimos a grande bala de canhão, não um simples humano, um deles declarou, cuspindo as palavras. Com isso, eles se dispersaram, murmurando entre si, deixando Benny sozinho para lidar com o que viesse a seguir.
Enquanto Benny, Gwen e Max observavam, o terreno devastado de Yellowstone começou a se regenerar. As árvores renasceram, o lodo desapareceu, e até mesmo os geysers voltaram ao normal. Era como se nada tivesse acontecido. Como isso é possível? Perguntou Gwen, olhando ao redor. Max deu de ombros. O planeta tem formas de se curar. Talvez o grande fosse o obstáculo. Benny olhou para o parque restaurado e iluminado. Finalmente, um pouco de descanso. Nada de lutas, nada de monstros gigantes, e nada de bagunça para limpar. Eles caminharam de volta para a lata velha, mas o sorriso de Benny desapareceu assim que a avistaram. Ah, não, murmurou ele. O trailer estava completamente coberto de lodo, tanto por dentro quanto por fora. Uma poça grossa escorria da porta, enquanto o interior parecia um pântano. Bem, parece que temos trabalho a fazer, disse Max, pegando uma esponja. Eu derroto um gigante, salvo o planeta, e é assim que sou recompensado. Reclamou Benny. Gwen riu enquanto pegava outra esponja. E, bem-vindo à vida de herói. Apesar da situação, Benny não conseguiu evitar um sorriso enquanto começava a limpar. Afinal, salvar o mundo era apenas mais um dia comum para ele. Continua.